claque. Fala galera, beleza? Vamos lá? Professor Douglas de Química aqui da LAC Concursos e hoje nós falaremos sobre dispersões. Então vamos ver como é que é isso cobrado nas bancas? Tá aqui, ó. Coloide é uma mistura de uma fase dispersa em um meio de dispersão, representando uma linha divisória entre soluções verdadeiras e misturas heterogêneas. Devido ao fato de os coloides serem misturas de partículas geralmente muito pequenas, não podem ser vistas ao microscópio óptico, mas são suficientemente grandes para espalhar a luz. A gente vai estudar isso aí tudo. A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, fase dispersa, meio de dispersão e o nome técnico. E aí ele me deu essas possibilidades. Bom, caraca, professor, tudo isso aqui, vamos ver? Então é o seguinte, primeira coisa, o que são dispersões, professor? Dispersões nada mais são do que misturas de substâncias. Tudo que a gente ouviu falar de mistura lá atrás, a gente pode dizer que é dispersão. Então, dispersão nada mais é do que uma mistura de substâncias, sendo que elas podem ser classificadas de algumas maneiras, por exemplo, em relação ao tamanho dessas dispersões. Nós temos soluções, que nada mais são do que as misturas homogêneas. Então, a partir de agora, ouviu falar de solução, a gente até viu isso aqui, né? Ouviu falar de solução. O que é uma solução, professor? É uma mistura homogênea ou uma dispersão homogênea. Dispersões grosseiras são misturas heterogêneas, com partículas dispersas de tamanho médio e elevado. Normalmente é fácil da gente perceber se é uma dispersão grosseira. Mas existem essas daqui. Dispersões coloidais ou coloides. O que são os coloides, professor? São misturas heterogêneas, galera, com partículas de tamanho médio muito pequeno. Uma dica, coloide significa parecido, semelhante. Eu vou dizer, semelhante ao que, professor? As soluções. Normalmente, uma mistura coloidal, né, uma dispersão coloidal, ela aparenta ser uma solução, mas ela não é. E por causa disso a gente tem alguns problemas. Para que a gente entenda, tá aqui, ó. Dispersão. Primeiro, homogêneo, somente soluções. Somente as soluções são homogêneas. Agora, tudo que for heterogêneo vai ser separado nessas duas características. Partículas médias pequenas, coloides. Partículas médias grandes, dispersões grosseiras. Bom, nas dispersões, o componente que se espalha um outro, tá? Ou seja, aquele componente que se espalha, que eu coloquei dentro de um outro, aquele que está em menor quantidade, é chamado de disperso ou fase dispersa. Então o que é um disperso ou fase dispersa, professor? É aquele que eu coloquei em menor quantidade, aquele que eu estou adicionando a um outro meio. E o meio que recebe esse cara, ou seja, que vai dispersar esse cara, é chamado de dispersante, dispergente ou fase dispersante, dá na mesma. Então qual é a diferença de disperso e dispersante, né? Ou fase dispersa e fase dispersante? Disperso ou fase dispersa significa que é aquele que eu adicionei, é o que está em menor quantidade. Fase dispersante ou dispersante em si é o que está em maior quantidade, é aquele que eu coloquei alguma coisa dentro dele. Tá? Bom, podemos classificar então segundo algumas características, principalmente em relação ao tamanho. Então a gente vai ter essa composição. Presta atenção aqui, ó. Soluções, coloides e dispersões grosseiras. Já uma dica, é muito comum dispersões grosseiras serem chamadas de suspensões também. Tá? Suspensão ou dispersão grosseira dá na mesma. A mesma coisa vale para, por exemplo, suspensão coloidal ou coloides, ou dispersão coloidal, dá na mesma também. Tá? Agora soluções já não tem, né? Dispersão, soluções não. Normalmente a gente usa soluções já direto. Quais são as características? Primeiro, visualização. Não é? Nós estamos falando o seguinte, eu consigo perceber para soluções algumas características. Eu não vejo as partículas que estão dispersas, tá? Ou seja, é impossível você observar
a partícula, a fase dispersa no dispersante. Isso para soluções. Elas não passam por um processo de decantação, sedimentação. Mesmo centrífuga, nada disso. Numa solução, tudo fica dissolvido. Não é possível filtrar soluções. E as partículas, elas são tão pequenas que elas têm um valor menor do que 1 nanômetro. Por isso que não consegue fazer nenhuma dessas características. Isso para soluções. Só que quando a gente vai para os colóides, primeira coisa, tá aqui, ó. É possível ver essas partículas dispersas somente através de um ultramicroscópio. Não é um microscópio qualquer, gente. Não é um microscópio óptico. É só um ultramicroscópio que você vai conseguir visualizar justamente as partículas dispersas. Também você não consegue sedimentar elas por meios comuns, decantação, vou deixar paradinho lá, centrifugação não, somente através de uma ultracentrífuga, E por fim, também filtrar. Você não consegue filtrar de maneira simples. Professor, se eu pegar um colóide e colocar num filtro, eu consigo separar as partículas? Somente se for um ultrafiltro, tá? Ou seja, só uma ultrafiltração eu consigo fazer. Por quê? Porque as partículas elas ainda são pequenas, não tanto quanto no caso das soluções, mas está entre 1 e 1000 nanômetros. Já dispersões grosseiras, essa não. Primeiro, a olho nu você já consegue perceber, às vezes com um microscópio. Com uma centrífuga por gravidade você consegue sedimentar e através de um filtro comum, tá? Você também é capaz de separar. As partículas são maiores do que 1000 nanômetros. Essas são as características de tamanho para essas dispersões, tá? Bom, vamos ver outras características? Tá aqui, ó. Soluções. Primeiros, são dispersões monofásicas. Opa, o que é monofásico, professor? Significa homogêneo, nas quais não se consegue visualizar a substância dissolvida de nenhuma forma. Eu não consigo visualizar, por exemplo, sal dissolvido dentro da água. Não dá, tá? Isso é característica de soluções. Já os colóides, eu tenho uma dispersão que ela parece ser homogênea, entretanto ela é caracterizada como heterogênea. Por favor, gente, parecer ser homogênea não significa ser homogênea. Isso significa que o disperso, a fase dispersa, ela pode ser visualizada ainda através de um ultramicroscópio. E por fim ainda, nós temos as próprias dispersões grosseiras, né, que podem ser chamadas de suspensão, onde pode-se visualizar o disperso a olho nu ou com o auxílio de um microscópio. Tá? Então aqui algumas características, né? Nós temos aqui uma água suja que vai ter aquela areia, né? A areia seria uma dispersão grosseira. Já, por exemplo, uma gelatina, ela parece ser homogênea. Não parece, não é homogênea aquilo, professor? Não é não. Aquilo ali é uma dispersão coloidal. E a água com sal, por exemplo, você vai ter a característica de uma solução. Bom, colóides. Esses caras são extremamente importantes porque eles são o grande divisor ali. Ele que está no limiar dos dois. Então é ele que vai dar um problema. É ele que você vai precisar classificar. Como é que eu classifico? Eu classifico eles segundo fases de agregação dos dispersos e dos dispersantes. Isso é uma das formas que pode ser classificado da seguinte forma. Primeiro, se a fase dispersante for um gás, ou seja, se a maior quantidade for gás, eu tenho um aerosol. Sendo que o aerosol, ele vai ter justamente duas características, né? Ele vai estar na forma líquida ou na forma sólida. Um exemplo, neblina. Neblina eu tenho o quê? Eu tenho partículas de água, tá? Ainda no estado líquido, que estão dispersas no ambiente. Aquilo ali eu tenho muito maior quantidade, por exemplo, de ar do que água. Então, por isso, a neblina é uma dispersão coloidal do tipo aerosol líquido. Fumaça. Fumaça, muita gente pensa que fumaça é homogêneo, gente. Não é. Fumaça é heterogênea, é um coloide também. A diferença é que na fumaça, o que você visualiza são partículas sólidas dispersas em justamente gás. Então, a fumaça seria um aerossol sólido. Alguns desodorantes você vai ver aerosol. Por que ele fala que é aerosol? Porque eu tenho como fase dispersante o gás. Bom, espuma.
Espuma também usa, a gente usa no cotidiano, né, professor? Cuidado que tem algumas espumas que a gente não sabia que era espuma. Olha aqui, ó. Possui o gás como fase dispersa, mudou. Então, olha, eu tinha maior quantidade de gás. Gás em maior quantidade significa que eu tinha aerosol. Gás em menor quantidade, aí eu tenho espuma. Se eu tenho uma espuma líquida, é porque eu tenho maior quantidade de líquido, menor quantidade de gás. Essa é a diferença de um aerosol e de uma espuma. Então, olha só, colocou maior gás do que líquido, eu tenho aerosol. Colocou maior líquido do que gás, forma espuma. E a espuma, ela pode ser líquida, mas ela pode ser sólida. Sólida, professor? Sim, o isopor, por exemplo, é um caso de uma espuma sólida. O que eu tenho ali é espaços com gás justamente disperso em um meio sólido que está em maior quantidade. Então isso é justamente uma espuma sólida. Existe, professor? Existe espuma sólida. Tá aqui, ó, a outra espuma sólida que a gente usa é a espuma de colchão, né? Aquelas espumas, por exemplo, para acústica, tudo aquilo é característica justamente de espuma, por isso que chama de espuma mesmo. E emulsão, professor, o que é isso? Emulsão é quando você possui o líquido como fase dispersa. Cuidado, hein? Não estou falando como fase dispersante, mas sim como fase dispersa. O líquido como fase dispersa, ele vai ser classificado como uma emulsão. E dentro dessas emulsões eu tenho emulsões sólidas e líquidas. Exemplo, o leite e a própria manteiga, não é? Nós temos essas características justamente características de emulsões. Então, por exemplo, a manteiga, você tem óleo, não é? E proteína. A proteína é material sólido. E esse material sólido é que tem maior quantidade do que, por exemplo, o líquido. Então, por isso que ele tem a característica justamente de ser uma emulsão. O leite, mesma coisa, não é? Você vai ter vários e vários tipos de emulsão. Então, lembre-se, emulsão também pode ser líquida ou sólida, tá, gente? Líquido ou sólido é a mesma coisa. Eu tenho material líquido ou líquido sólido. A maionese, por exemplo, é líquido. Eu tenho vinagre, eu tenho leite, bate, coloca ovo. Aquilo ali é característica de uma emulsão. Por exemplo, é uma emulsão líquida. Bom, normalmente é necessária a presença de um emulsificante. Você viu que eu falei do ovo? O que é o ovo? É o cara que tem o caráter emulsificante. Se eu pegar o vinagre e o leite, esses caras, ou melhor, o vinagre e o óleo, né? O vinagre e o óleo, eles não se misturam. E aí, professor, ele não vai virar uma substância coloidal, né? Uma dispersão coloidal. Não vai. E aí, o que eu uso? Eu uso um emulsificante, que pode ser o leite, inclusive, mas também pode ser, por exemplo, o ovo que é adicionado para isso, como emulsificante, ou seja, para formar a emulsão. Ainda existem aquelas em relação ao estado sólido, que é o sol-gel. Aqui, muito cuidado. O que é sol-gel, professor? É quando eu possuo o sólido como fase dispersa. E aí, tintas e gelatina são o caso. Qual é a diferença disso, professor, de sol e gel? Seria o estado do coloide. Se eu tenho, por exemplo, uma fase sólida com líquido, tá? Então, eu tenho sólido como fase dispersa em um líquido, então ele vai ter um coloide sol, que pode passar por um processo chamado pectização. Que aí o que ele faz? Ele solidifica. Quando ele solidifica, ele forma um coloide de gel. A gelatina, por exemplo, é um coloide de gel. Por quê? Porque ele começa, você pegou a gelatina e dissolveu na água. Ali, na verdade, você não dissolve, você dilui no líquido. Ele passa por um processo de pectização. Quando você deixa ele resfriando, ele solidifica. Aquilo é transformação do sol em gel. Ok? Essa é a característica, tá? Então, pectização, coloide sol, líquido para coloide gel. Sólido, coloide gel para o líquido, eu tenho a peptização, que é outra característica, que é o inverso. Ok? Bom, além disso, esse é extremamente importante. Efeito Tyndall. O que é o efeito Tyndall, professor? Todas as vezes que eu tenho partículas dispersas em um meio, e elas são o suficientemente grandes para ser um coloide ou uma suspensão,
essas partículas elas vão dispersar a luz. Prestem atenção nisso aqui, ó. Aqui eu tenho um líquido que não dispersa a luz. Você coloca um laser, por exemplo. Você vai ver que o laser passa através do líquido e você não vê ele dentro. Agora, nesse B aqui eu tenho uma dispersão coloidal, aonde o laser, você vê o caminho dele. Aqui é a mesma coisa, olha. A luz passando através de um líquido amarelo, tá? Que você não consegue ver ela passando, mas lá na frente você vê ela no líquido vermelho, o caminho da luz. Esse caminho da luz é o que nós chamamos de efeito Tyndall. Eu vou dar um exemplo. Você entra num lugar, tá meio empoeirado. A hora que você liga, por exemplo, uma lanterna, você vê as partículas. Aquelas partículas que você está vendo no meio, nada mais é do que o efeito Tyndall. Ok? Então você vê as partículas. Aquela história do laser, né? No meio que tiver muita poeira, você vê o caminho do laser. Ah, o laser está passando aqui. Para que aquilo? Fumaça serve para isso, né? Ó, tem uma fumaça, você vê o caminho do laser. Ah, então aquilo ali é o que nós chamamos de efeito Tyndall e serve para você determinar, por exemplo, se é uma suspensão, uma dispersão coloidal ou se é, por exemplo, uma solução. Solução não apresenta efeito Tyndall. Movimento browniano. Nós temos que falar disso. As partículas que estão dispersas no meio, elas se movimentam aleatoriamente, sempre, ó. Essa partícula, ela não tem um movimento ordenado, ela é totalmente caótico. Isso é característica de movimento browniano para as partículas no meio disperso. Isso vale tanto para a solução quanto para a dispersão coloidal. Já digo, na suspensão isso é um pouco mais difícil. Por quê, professor? Porque as partículas às vezes elas são tão grandes que elas vão para fundo. E aí ela não consegue mais esse movimento. Agora, se eu tiver um movimento, ou se eu tiver, por exemplo, ela dispersa ainda, ela vai ter movimento caótico, que nós chamamos de movimento browniano. Nós também podemos falar das propriedades elétricas dos coloides, que é chamado de eletroforese. É dentro de algumas análises bem importantes que a gente usa. Dentro da eletroforese nós temos duas formas. A cataforese, que ocorre quando a partícula do meio disperso é carregada positivamente, tá? Essas partículas do disperso, né? A fase dispersa, ela tem carga positiva. E aí elas são atraídas pelo polo negativo, que é chamado de cátodo. Ou seja, como eles são positivos, cátion, eles são atraídos pelo cátodo, que tem que ter polo negativo. Isso serve, por exemplo, para que você separe proteínas, por exemplo. Eu quero determinar se uma proteína é positiva ou outra é negativa. Às vezes eu quero separar vários tipos de proteína, DNA. Eu consigo fazer isso aqui avaliando, por exemplo, essas diferenças de cargas. E tem ainda a anaforese, que é quando ocorre partículas dispersas com carga negativa. E aí ela vai ser atraída pelo anodo. Então, para gravar, ó, cataforese. Cataforese vem de cátodo, que vem do cátion. A partícula tem que ser positiva. Anaforese vem de ânodo, tá ali, ânodo, que vem de ânion, que tem cargas negativas. Só curiosidade, para você atrair cátion, para você atrair alguém positivo, tem que ser negativo. Para você atrair alguém negativo, tem que ser positivo. Essas são as questões dos polos em relação às propriedades elétricas dos coloides. Bom, dito isso, bora para a nossa questão. Olha só, coloide é uma mistura de fase dispersa em um meio de dispersão, não é? Um meio dispersante, representando uma linha divisória entre soluções verdadeiras e misturas heterogêneas ou suspensões. Devido ao fato dos coloides serem uma mistura de partículas geralmente muito pequenas, não podem ser vistas no microscópio, só no ultramicroscópio, né? Ele ainda fala microscópio óptico, mas são suficientemente grandes para espalhar a luz, efeito Tyndall. Ok? Bom, a partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a fase dispersa, o meio de dispersão e o nome técnico. Vamos lá. Primeiro, gás como fase dispersa. Peraí, gás como fase dispersa, ou seja, em menor quantidade, é espuma, não é dispersão sólida. Eu nem olhei para o sólido, eu já faço isso. Gás como fase dispersa, espuma. Tá errado. Próximo, sólido e gás. Peraí,
Gás como meio de dispersão é aerosol. Olha como muda. Então, gás, você sempre procura pelo gás primeiro, tá? Por quê? Porque o gás ele manda, tá? Se ele estiver presente, ele que manda. Então, gás como fase dispersa, eu estou falando de espuma. Gás como meio de dispersão, eu estou falando de aerossol. Não é gel, pode ir para frente. Líquido e gás, gás de novo, peraí. Só que aqui é gás como meio de dispersão, olha a sacanagem. Ou seja, gás como fase, como meio de dispersão, não é espuma, é aerosol. Então se o gás estivesse aqui nessa posição, aí era verdade, era uma espuma líquida. Mas aqui não. Líquido como fase dispersa, e gás como meio de dispersão é aerosol, não é espuma. Líquido, sólido. Bom, já por eliminação sobrou essa, mas vamos ver. Líquido e sólido. Peraí, se eu tenho líquido como fase dispersa, o líquido quando é fase dispersa ele é chamado de emulsão. Como eu tenho sólido, emulsão sólida é o caso da manteiga, por exemplo. Tá? A manteiga ou o próprio leite. Está aqui a característica, a primeira classificação. Vamos ver outra? Está aqui, ó. Soluções podem ser definidos como? Vamos lá. Letra A. Misturas heterogêneas parou. Não vamos nem para frente. Soluções são misturas homogêneas. Não vamos continuar lendo porque eu já vi que não é. Bora para a próxima. Mistura de elementos. Galera, parou também. Soluções são misturas, tá, de substâncias. Pode acontecer só de elementos? Pode. Mas olha só isso aqui, ó. São misturas de elementos químicos que podem ser observadas em microscópio. Não pode ser observado de forma nenhuma. Eu não consigo ver essa mistura, tá? No caso das soluções. Próxima alternativa. São misturas homogêneas? Soluções? São. De moléculas ou íons? São. Que se encontram bem dispersos em outra substância denominada solvente? Verdadeiro. É isso aqui. Vamos só confirmar nas outras? Olha só, é uma mistura homogênea? É verdade. Que ocorrem exclusivamente em fase líquida. Não. Quando a gente estudou isso lá nas substâncias, eu falei para vocês, olha galera, existem misturas homogêneas dos gases, por exemplo. E a gente vai estudar também só as soluções de novo. Mas existem outras misturas homogêneas que não necessariamente têm fase líquida. Tá? Então, por isso, não é verdade. E além disso, ó, é possível observar o efeito Tyndall? Não. É uma mistura heterogênea? Parou, a gente já viu que não. Então, a alternativa correta. Letra C, uma mistura homogênea de moléculas ou íons que se encontra bem disperso em outra substância denominada solvente. Bom, próxima. Dispersões coloidais são misturas heterogêneas. Verdade. Que tipo de dispersão coloidal é caracterizada por dispersante sólido e disperso líquido? Espera aí. Dispersante sólido e disperso líquido. Primeiro, emulsão, espuma líquida, aerosol ou gel. A dica é, o sólido como um dispersante, ele só pode ter duas. Ou é sol ou é gel. Aqui ele nem me deu a possibilidade de sol. Então, nesse caso, pá, achei. Esse cara é o gel. Na verdade, um gel é caracterizado por um meio dispersante sólido com o disperso líquido. No caso, né, no caso, se ele estiver no meio, se ele estiver numa fase líquida, ele é chamado de sol. Se ele estiver em uma fase sólida, ele vai ser classificado como gel, é o caso da gelatina. Certo, galera? É isso. Por hoje, né? Por agora, a gente termina com essa. Faça as anotações, faça os exercícios. E claro, pode contar com a gente. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.